Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Marcelo Giovanelli. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito de produção de pasta com bolso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e assiste o vídeo aí que está muito legal. Bom, nesse vídeo vamos falar aqui a respeito de produção de pasta, tá muito legal, fica comigo até o final. Vou mostrar para você aqui a produção partindo da impressão, depois a gente vai fazer acabamento, que é a parte de laminação, a gente vai fazer a parte do corte, a parte do corte do bolso, a gente vai fazer uma pastinha com bolso junto aqui, colagem, e a gente vai estar falando a respeito disso tudo aí. Você sabe que produzir um item desse dentro aí da sua estrutura, da sua gráfica, não é tão simples, porque a gente tem uma série de limitações. Marcelo, que limitações são essas? Limitações a respeito, por exemplo, de substrato, parte técnica de impressão, o que o seu equipamento imprime, o que ele pode imprimir, o que ele não pode imprimir, que gramatura que ele imprime, qual é o formato máximo do seu equipamento. E é aí que está. A gente esbarra nesses problemas na hora de produzir um item desse, como uma pasta, por exemplo, né? Você tem várias maneiras de produzir uma pasta. Quando você vai fazer, por exemplo, você está vendo aqui atrás de mim, deixei aqui algumas facas. Você está vendo aqui, tem algumas facas. Por exemplo, essa faca aqui, ó, ela é uma faca que o bolso dela, ela é um bolso de encaixe. É um arquivo que a gente tem aqui, a gente mandou produzir essa faca e mandamos a impressão, fizemos a impressão na offset, depois fizemos o corte vinco, tá? Mandamos para o corte vinco para bater. E eu vou mostrar para você essa pasta aqui, que é essa aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó, é essa pastinha aqui, ó. Ó, vou mostrar com o bolso aqui para você ver, ela aberto, tá vendo? Ó, tá vendo? Ela aberto com o bolsinho aqui, ela é de encaixe, ela fecha aqui, ó. Ela tem um encaixezinho aqui atrás para você fechar ela sem cola, tá? Aqui, ó. E pronto. O bolsinho dela já está fechado aqui, ó. Aqui, ó. Ela não leva cola. É a pasta com bolso com fechamento automático aqui com encaixe. Só que esse tipo de pasta, tanto essa pasta aqui, que é de encaixe, tanto a pasta que é colada, com bolso colado, quando ela é inteira, você esbarra num problema. Você esbarra no tamanho da pasta aberta, tá vendo? Olha o tamanho dessa pasta aberta. Por mais que ela fechada, ela fique aqui, ó, 31 por 22, ela aberta, você tem ainda o bolso aqui. Aí você vai entrar aqui com mais 6 centímetros na lateral, te impossibilitando de imprimir isso aqui numa laser A3, por exemplo. Ela fica muito grande. Então, uma saída para isso aqui seria você fazer uma pasta com um bolso colado, e se usa muito isso aqui. Quando você vê uma pasta com bolso colado, significa que existe aqui uma limitação de tamanho. Aí se faz assim, para você ter um melhor aproveitamento de papel, ou uma limitação na parte de impressão. Por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, tem vários modelos de pasta aqui, tá? A gente tem aqui essa pasta aqui, ó. Ó, o bolso dela não é junto, o bolso dela é colado, essa pasta aqui, tá? Vou pegar uma outra pasta aqui, ó. Você tem essa pasta aqui que o bolso dela já é inteiro. Você tá vendo aqui? Como ele é da mesma cor aqui, o bolso ele é pintado, ele é inteiro. Ele abre para baixo, depois fecha e faz a colagem. É um tipo de bolso. Por exemplo, essa pasta aqui, ó, o bolso dela também é colado. Tá vendo aqui? Bolsinho colado, com espaço aqui para você botar o seu cartão. Então a gente já está vendo aqui alguns modelos de pasta. Por exemplo, essa pasta aqui, você tem aqui as orelhinhas. Tá? Essa pasta aqui você tem uma pasta com orelha, tá vendo? A pasta com orelha seria essa faquinha aqui, ó. O cliente faz ali 500 mil pastas, a gente faz a impressão, manda a impressão, imprime o material, lamina, depois manda bater com essa faquinha aqui. Essa faquinha ela faz o vinco no meio e ela faz aqui a orelhinha. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Vou mostrar para você um processo digital. A gente não vai usar essas facas aqui, a gente vai fazer o recorte numa mesa de corte e vai fazer a impressão também nas máquinas que a gente tem. Inclusive, a gente vai usar uma Konica, uma C224. E aí que está o problema. Quando você for produzir um item desse, você vai ter que respeitar a limitação do seu equipamento. A gente sabe que hoje em dia é muito fácil
terceirizar esse tipo de item. As gráficas de revenda fazem. Você se cadastra, manda o arquivo, você recebe o material pronto. Mas se você quiser produzir uma tiragem pequena dentro de um formato que seja aceitável, deixa eu pegar aqui para você ver, por exemplo, ó, essas 3 pastinhas aqui. Ó, você pode estar produzindo, tá? Ela precisa caber uma folha 4 aqui dentro, tá bom? Precisa caber uma folha 4, você pode preparar esses modelinhos aqui, mostrar para o seu cliente. E combina com o seu cliente, mostra para o seu cliente, você pode estar produzindo esse item aí, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, fica comigo aí, vamos para a impressora, vamos lá depois fazer a laminação, vamos para a mesa de corte, que a gente vai cortar também esse bolsinho, a gente vai fazer a colagem e a gente vai continuar conversando no decorrer desse vídeo aqui, tá bom? Assiste aí, vamos lá para a impressora. Pessoal, vamos começar aqui a nossa impressão. A gente está utilizando aqui uma Konica C224 e toda a especificação do material que a gente está utilizando no vídeo, a gente vai estar colocando na descrição do vídeo, então você vai lá. Por exemplo, que papel é esse que eu estou utilizando? Estou utilizando um triplex 250 gramas. Ele é brilho de um lado, né? Ele tem o tratamento de um lado, e no outro lado o triplex ele é branco, mas ele é fosco. Você está acompanhando a impressão aí, tá? Que tamanho que eu estou imprimindo? Eu estou utilizando a largura máxima dela, que é 32, por tamanho máximo de comprimento, 32 por 457. 32 por 457. Para você utilizar essa largura de 32, você fica nessa limitação de comprimento. Se você for usar o formato mini banner, que é maior, ela vai reduzir na largura para 297. Então não é interessante para fazer pasta. O formato 32 já é pequeno para pasta. Então a gente está adequando a pasta ao formato de impressão que a gente tem. Então o meu formato de impressão aqui é 32 de papel. Área de cobertura de impressão ali menos um pouco de 31. Então a gente tem essa limitação, a gente vai ter que adequar a nossa pasta a essa limitação. Esses aí são os ímãs que eu imprimi na sequência ali. Vamos começar aqui agora a nossa laminação. A gente está utilizando aí uma laminação em BOPP, uma laminação de 23 micras. Esse rolo aí a gente está utilizando o rolo de 32 centímetros. Você vai encontrar essa laminação aí lá no site da Liomix. Laminação BOPP, 23 micras com 32 de largura. A gente tem também com 22 de largura lá, rolos de 350 metros. Depois, se você quiser conhecer o material, você vai lá no site da Liomix. Vou deixar a especificação aqui na descrição desse vídeo. Tem também lá a laminação BOPP fosco também. A gente tem lá BOPP fosco, tem os holográficos também, que é bem legal, tá? E aqui eu faço questão de mostrar para vocês aqui a laminação. O pessoal gosta de ver a máquina funcionando, laminando. A gente está fazendo uma laminação aqui bem devagarzinho aqui. Essa laminadora aí, ela é uma FM 650. Ela tem ali, ela trabalha bem com esse BOPP de 23 micras. Ela trabalha bem até 120 graus ali. Você pode estar utilizando, né? Quanto menos micras, mais fino for o seu BOPP, ele vai suportar menos a temperatura, né? Se você for utilizar uma laminação com mais micras, né? Eu já utilizei muita laminação PET aqui na Gazela. Se você for reparar, quando mudar a cena aí, você vai ver que tem uma Gazela lá no canto, tá vendo? Aquela Gazela lá, ela esquenta perfil. Essa laminadora que a gente está utilizando, ela esquenta a rolagem, tem aquecimento de rolagem, trabalha bem com BOPP, tá bom? Lá na Gazela, eu trabalhava muito com laminação PET, a laminação que ela aceita muito mais temperatura. A laminação PET usava 37 micras e nesse caso aqui você consegue utilizar bem o BOPP, que ele é menos espesso, né? Ele é 23 micras e ele enverga menos o papel. É um materialzinho que fica muito bonito também, muito mais barato do que a laminação PET, né? Então você está acompanhando aí. Eu falei para você a respeito do formato lá imprimido na Konica, que a gente precisa respeitar lá o formato e tentar adequar o nosso material à nossa realidade, ao nosso formato de impressão. Então, falei para você que a gente utilizou lá um papel na medida de 32 por 45,7, mas que ela perde na área de impressão, ela não imprime no 32, ela vai imprimir menos de 31. Então, na hora que você for fazer o refilo desse material, você tem que refilar ele bem na pontinha, dar só uma raspagenzinha nele,
Porque a pasta, você tem que caber ali dentro um A4 dentro da pasta. Então você não pode ter um material menor do que um A4, tem que ser maior. Na verdade, quando você bota esse material para imprimir, você manda para uma offset, geralmente ele vem com 22 por 32, né? Ele vem com 23 por 33 e geralmente ele é menor do que o 24 por 34, porque essas pastas, elas precisam ser melhor do que o envelope saco, 24 por 34, porque às vezes a pessoa vai encartar a pasta dentro do envelope, então ela é menor do que o 24 por 34. Nesse caso aqui a gente está utilizando essa medida para a gente conseguir viabilizar um trabalho que não seria viável. Ele não seria viável por quê? Porque a gente tem a limitação de tamanho, né? Mas às vezes o cliente chega para fazer um material com você e quer fazer poucas unidades e você, de repente, na sua terceirização, você tem que mandar para fora, demora a chegar e, de repente, esse é mais um item. Você faz um modelinho, mostra para o cliente, o cliente gostou, aprovou, você produz para ele. Né? Então, assim, aquilo que é combinado, tudo que é combinado não sai caro. Estou mostrando para você um pouco aí do rolo ali do BOPP, você viu ali. Aproveitei para fazer aí aqui a nossa laminação também dos ímãs aqui, porque eu vou botar ele para cortar ali na nossa mesa de corte, eu vou aplicar ele na manta de ímã. Depois eu vou mostrar para você no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar para você a gente aplicando esse ímã, um pedacinho só, aplicando o ímã e um pedacinho só da máquina cortando ele, porque é legal. Depois você vai ver lá a mesa de corte cortando lá esse ímã também. É bem bacana. Então você está vendo aí, eu estou destacando ali, ó. Estou puxando ali, destacando, para você aproveitar e você ver aí o brilho do material, né? Como ficou aí o brilho do material, né? Depois dele laminado. Geralmente o pessoal faz pasta com brilho, né? Gosta muito de fazer pasta com brilho, mas o fosco também fica muito bonito, fica muito bom. Tá bom? Você está acompanhando aí. Lembrando que esse aí é um triplex, 250 gramas. Você pode estar utilizando outro papel também, tá? Um outro papel cartão, você pode estar utilizando até o próprio coucher, também dá para fazer. Acompanha aí, vamos continuar com o processo. Vamos fazer aqui o corte. Se você estiver fazendo aí, forem poucas folhas, você pode até refilar com estilete, da forma que eu estou te mostrando aí agora. É claro que se forem muitas folhas, você vai ter que utilizar uma guilhotina, né? Nesse caso aí você está vendo aí, eu estou refilando um material aqui, que é num triplex também. E aí são muitas folhas, e aí cortando numa guilhotina industrial, uma Tiger, uma guilhotina automática. Mas você vai cortar segundo as suas possibilidades, a viabilidade técnica que você tem aí. Se você tiver uma guilhotina pequena, semi-industrial, você vai conseguir cortar também. Então, assim, tem vídeo aqui no canal falando de guilhotina. Se você não assistiu, depois você assiste. Agora vamos fazer aqui um vinco aqui no meio dessa pasta aqui, vamos utilizar aqui uma vincadeira manual aqui para você conhecer mais uma ferramenta. Vamos lá. Vamos aqui agora fazer um vinco aqui, a gente vai estar utilizando aqui uma vincadeira manual, fazer um vinco aqui no meio da nossa pasta. Você vai pegar a régua, você vai regular aí a sua vincadeira, né? Mede ali o tamanho ali da tua pasta, nesse caso eu dei 44,4. A gente vai botar metade aqui na vincadeira, que no caso aqui é 22,2. E a gente vai colocar aqui a primeira, vamos fazer aqui um teste para ver se está batendo, fizemos o vinco. Quando você for vincar, pessoal, material laminado vinca nessa posição aí, porque você está pressionando a laminação contra o papel. Tá bom? Está quebrando a fibra do papel ali, desse jeito você vai ter uma boa qualidade de vinco aí. Sempre que for fazer pasta, nunca faz a quantidade certinha, porque você vai precisar ter material a mais para poder ajustar as máquinas, então sempre imprime a mais da quantidade contratada pelo cliente. Então tá certinho, já bateu, e você pode vir ali e vincar o restante do seu material. Não vou mostrar todos aí, mostrar aqui pelo menos um de cada, para você poder estar acompanhando aí. Tá vendo? Próximo passo agora, depois do vinco, é a gente ir lá para a mesa de corte para cortar o bolso e depois colar o bolso, tá? Quero mostrar de pertinho para você acompanhar aí a qualidade do vinco aí, bem legal. Agora a gente vai lá para a máquina, para a gente cortar
fazer um recorte eletrônico lá, uma máquina, depois a gente vai fazer a colagem. Vamos lá. Vamos aqui agora para a mesa de corte. Vocês não conheciam esse equipamento aqui no canal, não tinha mostrado ele ainda. Isso é uma mesa de corte que trabalha com corte e com vinco. Ela tem duas ferramentas. Você está vendo um imã de geladeira aí, que a gente cortou nela. Depois eu vou mostrar mais itens sendo produzidos nessa máquina. Você está vendo aí uma caixinha. Ela trabalha com muita eficiência com corte e vinco. Tem um painel touch ali, você está vendo? Ela tem uma mesa de sucção. Ela suga o material para baixo. Você está vendo ali uma ferramenta de corte, outra ferramenta de vinco. É a FC500VC da Vulcan, representado aqui no Brasil pela Save Mercan. Depois você pode vir aqui na descrição do vídeo para você ter mais informações a respeito desse equipamento aí. Você está vendo que eu coloquei aí, ó, duas folhas. A gente vai fazer aqui, ó, liguei o vácuo ali. Está vendo que a folha não mexe mais? Coloquei duas folhas ali, ó, A3+, tá? Super A3. E ali, ó, eu posiciono a origem onde eu quero. Eu poderia trabalhar também com uma folha grande inteira, tá bom? Uma folha inteira, porque essa máquina aí, ela tem um formato de 685 por 495 de mesa de corte. Então fui lá no computador, já mandei fazer ali o corte ali, botei ali os bolsos da pasta ali para cortar. A gente está cortando um papel sem registro, tá? Eu dei origem ali, fui lá no computador, mandei cortar, tá bom? E ali primeiro ali eu mostrei para vocês alguns itens que foram produzidos por ela já com impressão. Então ela faz com muita eficiência a leitura e o corte dos materiais impressos. Depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes isso aí. Você está vendo de perto aí, ela está cortando e fazendo o vinco, tá? Ela já fez o vinco primeiro, eu configurei para primeiro fazer o vinco e depois fazer o corte. Você está vendo ali a sucção da mesa. Deixa o material preso ali, ó. Ele não corre, né? Ele fica bem preso ali. Ó, vou puxar um pouquinho para trás aqui, ó, e vou botar aqui um repetir. Vou repetir aqui o corte, ele já vai começar a cortar aqui essa outra folha aqui. Tá vendo? E eu vou puxar agora aqui, só para você ver com uma mão só. Eu estou segurando a câmera com uma mão, a outra eu vou puxar, só para você ver como ele saiu com facilidade. Fazendo direto aqui, sem corte aqui para você ver. Tá bom? Olha ali, ó. Tá vendo? Ela já está vincado, e está cortado. Olha ali, ó. Dá para ver bem nessa posição aí. Eu vou deixar a máquina aqui agora. Eu vou tirar aqui para poder mostrar aqui para você mais de pertinho aqui o corte e o vinco dela, tá? Inclusive vou deixar esse arquivo aí depois para você baixar lá no site Minha Gráfica Rápida, para você estar baixando lá. Bom, esse vinco se faz, você dobra apoiado numa mesa, né? Eu fiz aqui no alto, aqui bem pertinho aqui para você ver. Ele já terminou ali também a segunda folha, tá? E eu poderia, como eu falei para você, eu poderia botar uma folha grande, inteira, para cortar num formato maior. Aí nesse caso eu utilizei duas Super A3, você viu ali, mas eu poderia botar uma folha grande, né? Olha lá. Nesse caso aí, esse formato que eu botei aí para cortar aí foi um formato 2, um 66 por 96 cortado no meio. Ele ficou ali com 48 por 66, né? Até menor um pouco do que o formato da máquina. Mas você vê ali o tamanho da mesa de corte, dá para fazer bastante coisa. Eu vou puxar aqui agora para você ver. Depois no final do vídeo eu vou mostrar ela cortando o imã, cortando essa caixinha, só um trechinho só para você ver. Fica ligado aí. Vamos fazer a colagem então aqui do nosso bolso aqui, na pasta. A gente vai estar utilizando aqui essa bisnaga de cola aí, uma cola branca, uma cola extra forte. A gente tirou o bolso ali da mesa de corte, estão vincando para dentro as duas abas, porque é assim que ela vai entrar na pasta. A gente vai fazer uma colagem aqui, pessoal, manual de poucas unidades. As coladeiras profissionais, elas não colam dessa forma, elas fazem uma escaminha, pega o rodinho, passa o rodinho e vem colando, né? Quem já teve convívio, já viveu dentro de gráfica, já viu as coladeiras colando, não é assim que elas fazem, né? Que a gente está passando aqui uma cola aqui com o dedo mesmo aqui só para colar aqui o vídeo. E eu não sou um colador profissional, claro que não, né? Então provavelmente você vai fazer aí a sua pastinha, vai produzir a sua pastinha, provavelmente você vai fazer assim também.
Tá bom? De repente até melhor do que eu, com certeza. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se eu fiz, você também consegue, você também faz. Tá bom? Então, colei aqui, ó. Se tiver muitas pastas para fazer, o que você pode fazer? Uma pessoa vai passando a cola e a outra vai posicionando, porque está com a mão limpinha, né? Aí você vai botando ali um pezinho embaixo ali, vai fazendo e vai dar tudo certo. Daqui a pouco vai pegando mais prática, vai fazendo com mais velocidade, né? Então a gente vai terminar aqui, eu acelerei aqui a câmera, né, para ficar mais rápido. A gente vai terminar aqui a nossa colagem e a gente vai ver o resultado. Eu vou abrir a pasta para você, a gente vai ver o resultado do nosso material pronto. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Se você ficou comigo até aqui, você está me aguentando falar 20 minutos, né? Muito obrigado pela sua audiência. Ativa o sininho para você receber as notificações sempre que eu estiver colocando vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre, tá? Que você tem comigo e com o meu trabalho, tá bom? Então estamos aí finalizando aqui. Vamos aqui agora ver como ficou aqui o resultado aqui, final aqui. Vamos abrir, vamos tirar o nosso peso aqui e vamos olhar por dentro aqui a colagem, tá? Vamos pegar algum material para colocar aqui dentro para a gente ver como é que ele vai ficar posicionado. Vou botar aqui uma folha aqui, um A4 aqui dentro. Vou colocar uns panfletos, colocar uns postais, colocar umas laminazinhas aqui dentro da nossa pasta. E uma credencial, né? As pessoas gostam de fazer pasta para evento, né? De repente faz um kitzinho, entrega com a credencial, né? E aqui vamos encaixar aqui um cartão de visita aqui no corte aqui que foi feito para cartão. Vamos finalizando. Vou mostrar a pasta aqui agora mais de perto aqui para você acompanhar aqui. E não esquece, no finalzinho desse vídeo agora eu vou mostrar uns trechos da mesa de corte funcionando e trabalhando lá, produzindo outros itens rapidamente. Então você acompanhou aí a produção, tá aqui a nossa pastinha, você acompanhou aí todos os processos aqui, vou mostrar aqui por dentro para você ver, tá aqui o bolsinho, um suportezinho aqui, o porta-cartão, você acompanhou e é mais um item que você pode estar produzindo aí, oferecendo para os seus clientes, né? É claro que tem momentos que você vai terceirizar e tem momentos também que você pode produzir. Aquilo que eu falei antes, o combinado não sai caro, faz um modelinho e mostra para o seu cliente. Você pode trabalhar com a laminação brilho, a laminação fosca, tá bom? O importante é você colocar a mão na massa aí e produzir da maneira que você pode fazer aí com os recursos que você tem, tá bom? Esse foi mais um vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Às vezes a gente faz um vídeo um pouco mais longo, mas tem sempre bastante informação. E informação nunca é demais. Muito obrigado.
Todo o material utilizado nesse vídeo vai estar na descrição desse vídeo aqui, você vai poder acompanhar ali. E me fala aí, a gente vai fazer mais itens lá com aquela mesa de corte. O que você quer ver primeiro aí? Você quer ver a gente produzindo imã com recorte especial, conforme o trechinho que eu mostrei aqui? Ou você quer ver a produção da caixinha? Fala comigo aí, me fala o que você quer aqui no comentário que a gente vai colocar aqui para você, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!